Eu quero orar com você antes de lermos o capítulo de hoje de Isaías. Vamos fazer uma prece? Bondoso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Abençoa-nos com sabedoria para entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos então lendo Isaías capítulo 55. Esse é um capítulo maravilhoso da palavra de Deus, porque Isaías 55 apresenta um convite para uma vida abundante, um convite para uma vida plena de alegria. E Isaías 55 também apresenta o resultado da confiança em Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós temos bênçãos que Ele derrama sobre nós. Nós vamos ler hoje esse resultado. Eu já te falei aqui, mas não custa lembrar da importância da gente ler a Bíblia sozinhos, orar primeiro, buscar confessar os nossos pecados, entregar nas mãos de Deus a nossa vida e então pedir orientação e sabedoria do Senhor para entender a sua palavra. E a gente pode também orar a Deus pedindo sabedoria não só para entender, mas também para praticar a sua palavra e para testemunhar da sua palavra. E eu gosto de falar isso porque os textos que eu vou citar para você agora são textos que a mim me impactaram, mas você pode encontrar outros, porque a Bíblia é rica, né? Ela é abundante. Às vezes uma palavra pode fazer a diferença na tua vida. Então vamos lá para o versículo 1. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 55. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aqui aparece o convite de Deus. Aqueles que têm sede de entender a vontade e os caminhos de Deus e obter graça para estar em paz com Ele, recebem o convite do Senhor. Vinde a mim, todos que têm sede. E esse convite nós encontramos no Salmo, por exemplo, Salmo 42 e o versículo 1. Vamos ler juntos ali? Vamos lá dar uma olhada então em alguns versos da palavra de Deus, onde nós podemos encontrar também o convite do Senhor. O Salmo 42 diz o seguinte, aqui está, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui, na verdade, não é um convite, mas uma declaração do Senhor, do salmista, dizendo que ele tem sede de Deus. E lá em Isaías, nós lemos, se você tem sede, vinde a mim, vinde às águas. Toda vez que nós procuramos a Deus, nós encontramos resposta. Vamos dar mais uma olhada também em Mateus, no capítulo 5 e o versículo 6. Mateus, no capítulo 5 e o verso 6, a Bíblia diz o seguinte, eu estou aqui em Mateus 5, agora o verso 6, diz assim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Perceba aqui, se você tem sede de Deus, se você tem fome de justiça e você procura em Deus, você encontrará. Quem tem fome, quem tem sede, quem tem vontade de aprender do Senhor, busque e você encontrará a justiça, você encontrará respostas para os seus questionamentos. Apocalipse 22, versículo 17, confirma isso. Vamos ler ali, Apocalipse 22, versículo 17, bem quase já no finalzinho da Bíblia, nós encontramos este capítulo, né? 22, versículo 17, diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Portanto, o que Deus oferece é de graça, Ele não cobra. Deus é bom. E sempre que nós buscarmos nele, nós não ficaremos sem resposta, nós o encontraremos. O ser humano foi criado com um anseio interior por Deus que é satisfeito somente na comunhão com Ele. Então Deus convida todos e todas as partes para participar de sua graça. O verso 2 menciona água, vinho, linho e pão, leite e pão. Água, vinho, leite e pão. Bom, vamos ler juntos ali?
Isaías 55, verso 2. Diz assim: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, esses elementos, né, a água, o vinho, o leite e o pão, eles representam as bênçãos espirituais que Deus quer derramar sobre cada um de nós. O versículo 3 é interessante, e o verso 3 diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Então o texto menciona: comprai sem dinheiro, sem preço. Porque nós não podemos comprar a salvação através de méritos humanos. Mas ao mesmo tempo, o capítulo diz: vinde e comprai. Parece uma contradição, né? É porque as bênçãos da salvação, elas são gratuitas. Mas elas só podem ser obtidas à custa de tudo que a pessoa é, de tudo que a pessoa possui. Há um lema da mordomia cristã que eu gosto muito, que diz assim: tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Deus não espera que nós compremos a salvação. Deus não espera que nós demos dízimos, ofertas ou a guarda da lei para obter a salvação. Deus espera nossa vida, que nós entreguemos tudo o que temos e somos nas mãos do Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. E assim eu posso ser e serei abençoado. O Senhor não prometeu salvação aos indiferentes a ela, ou aos que não estão dispostos a se esforçar por obtê-la. Por isso vem o convite. E o convite é: vinde às águas. Qual é a nossa parte? A nossa parte é aceitar o convite. Todo o preço para a salvação foi pago por Cristo, mas o convite, a nossa parte é aceitar. A nossa parte é dizer: sim, eu estou disposto. A nossa parte é dizer: eu quero, Senhor, eu quero aceitar o teu oferecimento, a tua salvação. Interessante que no verso 2 menciona: por que gastais dinheiro no que não é pão? Aqui é uma repreensão para aqueles que gastam tempo, gastam esforço em coisas que não têm nenhum valor, ao passo que negligenciam aquilo que é mais importante na vida. João capítulo 6, versículo 27, por exemplo, diz o seguinte: Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 27. Vamos ver juntos o que diz a Bíblia. Diz assim, ó: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Aqui Deus não está repreendendo a questão do trabalho, né? Não está repreendendo você ter uma profissão, não está repreendendo o fato de você estudar e se dedicar a uma área profissional. O que ele está falando é que nós precisamos eleger as necessidades espirituais como a prioridade da nossa vida. E o versículo 3 apresenta um apelo. Verso 3, ele diz, como você lembra, ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Eu me lembro, ao ler esse texto, de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, os cansados devem ir a Jesus. O ser humano deve estar pronto a ouvir o que Deus quer lhe dizer. E sabe, amigo, unicamente em Jesus nós podemos ter vida em abundância. João 10:10 fala sobre isso. Por isso o verso 6 diz o seguinte, o verso 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. O verso 7 diz: deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está perto de todos que o invocam. Porém, virá o tempo, meu amigo, em que a rejeição do Espírito Santo fechará a porta da graça e retirará a presença divina. Mas esse texto também é um convite para aceitarmos a Deus enquanto temos oportunidade. Ninguém sabe como será exatamente o dia de amanhã. Por isso vem o apelo: deixe o perverso o seu caminho, converta-se, porque Deus é rico em perdoar. Deus ama perdoar.
E hoje Ele está lhe chamando. Os pensamentos de Deus são maiores e melhores. Os caminhos de Deus são maiores e melhores. A palavra de Deus é eficaz. O resultado da entrega a Deus, alegria, paz e abundância. Você quer ter isso? Eu quero. Por isso vou orar a Deus por você nesse momento. Bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela graça e oferecimento do nosso Senhor Jesus Cristo para termos uma vida melhor e abundante. Derrama Teu Santo Espírito sobre nós e guarda-nos em Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.